Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar as principais diferenças entre o V-Ray, o Corona e especialmente o Octane Render, que é o renderizador que eu mais tenho utilizado ultimamente. Eu vou falar também sobre renderização CPU e GPU, renderizadores Biased e Unbiased, respondendo aquelas perguntas de qual é o melhor, qual é o mais rápido, e claro também fazer aquele merchan do meu mais novo curso de Octane Render. Então é isso, eu vou deixar esse vídeo bem objetivo e espero que vocês gostem. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre a diferença entre os renderizadores CPU e GPU. Em relação ao processamento, nos renderizadores CPU, utilizamos o processador como principal responsável pela renderização, e no caso dos GPU, utilizamos a placa ou as placas de vídeo para renderizar nossas cenas. Então, a primeira diferença entre os dois tipos de renderização é a quantidade de processos simultâneos que cada um é capaz de realizar. Por exemplo, os CPUs são compostos por dezenas de cores, enquanto os GPUs são compostos por milhares de cores. No caso das placas NVIDIA, esses milhares de cores são chamados de CUDA cores, e esses são capazes de realizar diversos processos paralelamente. Então isso significa que todo renderizador GPU é mais rápido que os renderizadores CPU? Não, e eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E a segunda diferença entre CPU e GPU é o uso da memória. Esse para mim é o maior ponto negativo dos renderizadores GPU. No caso do CPU, utilizamos a memória RAM, que hoje nos computadores comuns podemos expandir aí até 64 GB de RAM ou até mais do que isso em workstations de alta performance. E no caso dos renderizadores GPU, como o Octane Render, utiliza-se a memória da placa ou das placas de vídeo. E nas placas com melhor performance podemos encontrar até o momento desse vídeo o máximo de 12 GB de VRAM, ou seja, da memória da placa de vídeo, e a um preço bem elevado. Lembrando que o Octane não se utiliza do SLI. Isso significa que se você tiver duas placas, uma de 3 GB e uma de 2 GB, o Octane não somará a memória dessas placas. Ele somaria apenas a velocidade, ou seja, os CUDA cores, e nivelaria sempre pela placa com menor quantidade de memória, ou seja, mesmo tendo uma placa de 3 GB, nesse caso você utilizaria somente 2 GB de VRAM se as duas placas estivessem ativadas para render ao mesmo tempo. Essa questão da memória pode nos limitar muito, pois quanto mais memória, mais polígonos você pode adicionar, mais texturas de alta qualidade, maior a saída de render e maior a quantidade de soluções, como por exemplo o FUR, o Displacement, Motion Blur, etc. É por esse motivo que eu mostrarei daqui a pouquinho como funciona na prática o uso da memória no Octane Render, e também como otimizar essa memória da melhor forma possível. Agora falando sobre compatibilidade. Os renderizadores CPU, nesse caso, também levam vantagem, pois todos os tipos de processadores encontrados no mercado são compatíveis com renderizadores CPU. Por outro lado, muitos dos renderizadores GPU utilizam-se somente da tecnologia CUDA, não sendo então compatíveis com as placas de vídeo AMD ATI. Então, se você planejava comprar o Octane Render e só tem placas ATI, é melhor esperar um pouquinho até que seja liberado esse tipo de suporte, que de fato já está nos planos dos desenvolvedores do Octane. Então, eu acho que com essas informações já podemos pensar aí no custo-benefício de cada um desses métodos de render. Então, tudo que eu coloquei em rosa são equipamentos que precisarão ser de alta qualidade, alta performance e provavelmente mais caros. Em amarelo, ponderado e também a qualidade mediana. Em azul, são os equipamentos que precisarão de menor investimento. Então, para os renderizadores CPU, temos o processador, a placa-mãe e a memória RAM de alta qualidade. Porém, a placa de vídeo, por ser responsável em grande parte somente pela visualização da viewport e do seu software 3D, ela é quase inutilizada na hora do render. Logo, não precisaremos do melhor modelo do mercado. No caso de renderizadores GPU, em específico aqui o Octane Render, o processador é utilizado na hora de carregar a cena como um intermediador de processo somente, porém não tem grande importância durante a renderização, então fica a critério de vocês investir ou não num processador muito poderoso. A placa-mãe, de fato, não precisará ser a melhor do mercado, aconselho apenas que tenha muitos espaços PCI Express para que você consiga adicionar novas placas de vídeo futuramente. Em termos de memória RAM, você poderá investir em menor quantidade de gigas, ao menos com o Octane Render, pois vale lembrar que tem outros renderizadores GPU no mercado que já se utilizam da memória RAM. Mas isso também é uma coisa que provavelmente será implementada nas futuras versões do Octane Render. Já está nos planos dos desenvolvedores também. E por último e mais importante, a placa de vídeo, o equipamento mais caro nesse caso,
pois você realmente precisará de ótimas placas, pois quanto melhor, mais rápido seus renders e mais complexas suas cenas poderão ser por conta da memória. Então, como conclusão, para ambos os tipos de renderização, CPU ou GPU, podemos economizar em um lado e investir mais em outro. Porém, como um parâmetro, eu diria que investir em renderização GPU normalmente sai um pouquinho mais caro, ao menos de início, pois tem algo muito importante que não podemos esquecer, que são os upgrades, quando queremos atualizar aí as nossas máquinas. Ou seja, temos que pensar nos investimentos a longo prazo. No caso dos CPUs, precisaríamos praticamente de um novo computador, ligado em rede com um novo processador, com novos hardwares, placa-mãe e tudo mais. Por outro lado, para os renderizadores GPU, precisaríamos apenas comprar mais uma placa de vídeo e automaticamente teríamos escalonado nosso processamento. Ou seja, pensando a longo prazo, é bem provável que a renderização GPU nos saia um pouquinho mais em conta. A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês, de forma bem simples, é a diferença de processamento entre os renderizadores Biased e Unbiased. Então, começando aí pelos Biased, eles, para serem bem rápidos, basicamente fazem o cálculo de somente algumas amostras por pixels da sua cena. Os samples, como são conhecidos, né? Representados aí por esses pontos amarelos na primeira imagem. Em seguida, o renderizador ele utiliza desses pontos como referência e faz uma estimativa de como seriam os samples intermediários. São esses representados aí pelos pontos azuis na segunda imagem. E esse cálculo por aproximação é chamado de interpolação. E dessa forma o renderizador pode poupar bastante tempo sem precisar calcular todos os samples por pixels da cena em máxima qualidade. Como ponto positivo, por poupar esse tempo de cálculo, normalmente o render sai bem mais rápido e é bem customizável. E já pelo lado negativo, como o cálculo não é feito na íntegra, podem surgir algumas falhas nas sombras, como manchas, e até flickering nas animações, entre outros problemas aí, como os que eu representei na terceira imagem. Já os renderizadores Unbiased, por definição, renderizam todos os samples por pixel de forma bruta, ou seja, sem nenhuma interpolação. Os pontos positivos disso: por calcular todas as amostras com mesma qualidade, não existem problemas de vazamento de luz, de manchas nas sombras ou na iluminação global e nem flickering nas animações. Já como ponto negativo, por calcular de forma bruta todos os samples da cena, normalmente tem-se tempos de render bem maiores do que os renderizadores Biased. Então, como podemos ver, ao contrário do que muitos pensam, Biased e Unbiased não tem nada a ver com renderizador GPU e CPU, e sim a forma de calcular as amostras, ou seja, os samples aí da sua cena. Vale lembrar que o V-Ray, apesar de ser um renderizador Biased, tem várias formas de configurar que o deixam com processamento quase que Unbiased. Por exemplo, se você utilizar o cálculo de Global Illumination em Brute Force, ou até mesmo Light Cache, e utilizando-se do Anti-Aliasing no modo progressivo. Então você terá o V-Ray simulando um modo Unbiased. Da mesma forma que o Octane e o Corona, apesar de serem Unbiased, possuem várias formas de otimizar e burlar um pouquinho aí esse tempo de cálculo, que normalmente seria bem superior ao do V-Ray. Então agora chega de teoria, vamos um pouquinho para a ação. Eu vou mostrar agora um comparativo do processo de iluminação nos 3 renderizadores, e a ideia do comparativo é não somente avaliar o tempo de render, mas principalmente todo o processo até chegar no render final com boa iluminação, sem ruídos, sem manchas aparentes, nos 3 renderizadores. Para esses testes, eu usei as versões mais recentes de cada um deles. Então, o V-Ray 3.3, o Corona 1.3 e o Octane 2.24.2-2,16. É uma versão beta do Octane plugin para o 3D Max, mas você pode encontrar o plugin do Octane para vários outros softwares como Maya, Cinema 4D, Revit, Modo e outros mais. E só para quesito de informação, esses vídeos a seguir eles estão 3 vezes mais rápidos do que a velocidade real em que eles foram gravados. Como os 3 renderizadores possuem luz planar, então eu iluminei as cenas igualmente, usando somente uma luz planar na janela, essa aí que está à direita da câmera, deixando as luzes com valores padrões dos renderizadores e a partir daí alterando somente os valores de configuração de render, exposição, luz, até chegar na imagem final. Pois aí, dessa forma, cada um dos testes nos renderizadores partirão exatamente do mesmo ponto. Então seremos bem honestos aí nesse cálculo. Os renders do V-Ray e do Corona foram feitos com o processador 4960X e o Octane com apenas uma placa de vídeo GTX 780 Ti. Vamos então aí aos testes.
Começando aí pelo V-Ray, já vemos que no primeiro teste com os valores padrões da luz, a cena ficou bem estourada nos níveis de branco, então eu ajustei a intensidade da luz, posteriormente exposição e contraste para essas ferramentas novas aí do Exposure, do V-Ray Frame Buffer, que sinceramente eu não gosto muito delas. Eu adicionei aí configurações que eu já sei que darão certo no final, com um render rápido e sem aquelas manchas que eu falei, né, que são típicas de renderizadores Biased. Que fique claro aí que eu fiz de tudo para configurar essa cena o mais rápido possível, dentro dos meus conhecimentos, em cada um dos renderizadores, mas talvez aí com a sua forma de trabalho você consiga finalizar a configuração e esse render aí muito mais rápido do que eu. Já no Corona, eu simplesmente vou mudar para o modo UHD Cache, que é um pouquinho mais rápido do que o HD Cache padrão. Vou fazer mais uns 2 renders somente para ajustar a intensidade da luz. E por fim, um pouquinho de contraste e pronto, só esperar renderizar. E com isso a gente já percebe, né, o quanto é mais fácil trabalhar com um renderizador unbiased sem se preocupar aí com manchas ou outros artefatos que possam aparecer na nossa cena. No Octane é só ajustar a exposição em tempo real, a cor do environment para controlar a luz indireta e pronto, já renderizou. Comparando os três ao mesmo tempo, nós temos então um tempo de workflow muito maior no V-Ray, que seria o tempo necessário para configurar a cena perfeitamente para o render final, ou seja, perdemos mais tempo configurando o V-Ray. O Corona foi intermediário e o Octane o mais rápido. E em tempo de render, o Corona foi o mais lento, mas talvez daria para deixá-lo bem mais rápido, utilizando talvez o modo Bucket, em vez do modo progressivo. E novamente o Octane foi o mais rápido. Então aí a gente já pode concluir que o Octane é o melhor? Na verdade, não. O Octane se comportou melhor nessa cena especificamente, que é uma cena muito simples, utilizando-se desta placa de vídeo nesse tamanho de render específico e utilizando apenas uma fonte de luz planar na janela. Em outras situações mais complexas, como por exemplo cenas internas com muitas luzes ou até mesmo paisagens mais complexas, o Octane poderia ter resultados bem diferentes desses aí apresentados. Nessas situações que eu apresentei, os tempos somados não passaram de 2 minutos, mas se você pensar em cenas mais complexas e esse tempo comparado em horas, você teria quase o dobro do tempo configurando o V-Ray em comparação ao Corona, porém você teria o tempo de render do V-Ray bem menor do que o Corona, ao menos nessas situações que eu mostrei e nessa cena. Então a pergunta é, qual é o melhor ou qual é o melhor para você? Existem pessoas que não aguentam esperar um render demorado, esse é o meu caso, e outras que não suportam ter que aprender a configurar minuciosamente o renderizador para deixar o render totalmente sem erros. Então dessa forma vemos que o melhor vai variar muito da sua forma de trabalhar, do tempo que você tem para cada uma das etapas do projeto e, claro, da sua experiência e gosto pessoal e o quanto você se adapta a cada um desses renderizadores. Fazendo então um outro comparativo, nesse caso aqui eu refiz todos os renders em cada um dos renderizadores, porém tentando obter exatamente o mesmo resultado de luz e realismo também. Nessa imagem podemos ver como é possível resultados de luz muito similares no Octane em primeiro, V-Ray na segunda imagem e no Corona em terceiro. Então sempre que me perguntam qual dos três é o mais realista, a resposta é tanto faz, porque você pode conseguir realismo em qualquer um dos três e, diga-se de passagem, em muitos outros renderizadores aí no mercado. Porém, cada renderizador tem a sua particularidade e tem a sua forma de trabalhar para chegar ao fotorrealismo. Então, novamente, você precisa saber qual dos renderizadores combina melhor com o seu estilo de projetos e a forma de trabalhar. E nesse momento, talvez muitos de vocês estejam olhando agora aí essas três imagens e procurando defeitos, mostrando aí o quanto o seu renderizador preferido é o melhor, ou quanto ele tem algum detalhe que superou os outros dois, e é por isso que eu menti. Na verdade, essa aqui é a ordem verdadeira dos renderizadores. Corona em primeiro, Octane em segundo e por último a imagem do V-Ray. E eu fiz isso justamente para que vocês se desprendam desse tipo de minúcias que no final são quase imperceptíveis, especialmente quando as imagens não estão sendo comparadas uma ao lado da outra, como a gente está vendo aí. Então fica a dúvida, será que agora eu coloquei na ordem verdadeira mesmo? Nesse caso eu vou deixar vocês dormirem na dúvida, que é bem mais legal. Eu vou começar a falar sobre o Octane Render detalhadamente, sobre os pontos positivos e especialmente sobre os pontos negativos. Porque eu não estou aqui só para falar coisa boa e sair vendendo curso não. Primeiro eu vou mostrar como funciona o uso da memória da placa de vídeo, a VRAM, e para isso eu baixei esse programa gratuito chamado GPU-Z, que informa todos os detalhes da sua placa ou das suas placas de vídeo instaladas aí no seu computador. Na aba Sensors podemos ver aqui o uso atual de memória da placa de vídeo, que no meu caso é uma GTX 780 Ti de 3 GB de VRAM. O importante aqui é que notemos quais são os processos que o nosso computador está realizando agora. Nesse momento aqui eu só tenho o 3D Studio Max com a cena aberta e obviamente o Windows, que também está sendo calculado como parte da memória da placa de vídeo. Ou seja, como a placa de vídeo ela está sendo utilizada para esses processos, eu não vou conseguir utilizar os 3 GB da minha placa de vídeo na hora do render.
Nesse caso aí eu teria um pouquinho mais de 2 GB para usar na minha cena. Lembrando que na memória da placa de vídeo você deve ter espaço para calcular a geometria da sua cena, as suas texturas, que no caso, aqui no Octane você já tem essa opção, que faz com que as texturas sejam calculadas pela memória RAM, porém temos outras funções como Displacement e Motion Blur, que ainda assim são calculados na memória da placa de vídeo. Como vocês podem ver aqui nessa cena, eu vou renderizar mesmo sem texturas, e esse avião, que é bem detalhado, com parafusos e tudo mais, ele utiliza 185 MB da memória da placa de vídeo, e esse uso de memória vai variar bastante de acordo com o tamanho da saída de render, pois quanto maior a saída de render, mais memória o Octane vai precisar para conseguir renderizar sua cena. Então, nesse exemplo, com essa opção aqui ativada, eu consigo fazer com que a saída de render se adapte à resolução da janela de render, e assim a gente consegue ver aí, em tempo real, que o uso da memória se eleva sempre que deixamos a saída de render um pouco maior. E aí nós pensamos, nessa cena eu conseguiria colocar apenas uma porção de aviões, ou por outro lado, extrapolaríamos o uso da memória da placa de vídeo, ou seja, o Octane então só serve para cenas simples ou com poucos polígonos. Isso vai depender da sua cena. O Octane tem uma opção que nos ajuda muito em alguns casos. Selecionando o objeto, clicando com o botão direito sobre ele, temos aqui Octane Properties. E dentro do Octane Properties temos aí a opção Movable Proxy. Quando ela está ativada, atua justamente como um proxy, ou seja, o Octane utilizará o primeiro modelo como base e qualquer cópia dele instanciada apenas como referência do primeiro. Em outras palavras, ele calculará somente um avião, mesmo que você tenha centenas de instâncias dele aí na sua cena. Eu vou fazer o render novamente e podemos ver aí que o uso da memória desse avião caiu para um pouco mais de 130 MB. E isso aconteceu porque, como cada um dos objetos desse avião que estão agrupados, eles também foram transformados em Movable Proxy, todos os objetos copiados como instância, como por exemplo os rebites e parafusos, eles já estão sendo calculados apenas uma vez na memória. E o legal dessa opção Movable Proxy é que ela também nos dá a possibilidade de mover e copiar objetos em tempo real enquanto a cena é renderizada. Então, se eu fizer algumas cópias instanciadas desse avião, poderemos ver como o uso de memória permanece quase o mesmo. No caso da minha cena, eu utilizei isso com aviões, mas pense que o mesmo pode ser aplicado com qualquer objeto. Por exemplo, um bloco de grama que você quer distribuir em um terreno, ou então milhares de árvores em uma floresta, enfim, qualquer objeto que você queira. Sabendo disso, então vem o maior dos problemas do Octane Render até o momento, que é o que acontece quando extrapolamos a memória da placa de vídeo. Eu vou mostrar para vocês retirando o Movable Proxy desses aviões e renderizando novamente. E nós recebemos então este aviso de que seu render falhou. É importante que você aplique todos os métodos de otimização possíveis dentro do Octane Render. Cada um desses métodos eu explico detalhadamente no meu curso, para que você consiga utilizar o mínimo de memória e você possa renderizar cenas bem complexas como essas aqui, por exemplo. E vale lembrar que o Movable Proxy ele funciona com geometrias que são exatamente iguais e que estão instanciadas. Assim é possível que cheguemos aí em algumas conclusões, como por exemplo, se você tem uma cena muito complexa para fazer, em que você tenha que obrigatoriamente, por exemplo, criar vários tipos completamente diferentes de vegetação, ou então dezenas de carros diferentes, e que por serem completamente diferentes o Movable Proxy não seria a salvação para o uso de memória, então você aí tem duas opções. A primeira, você pode comprar uma placa com muitos gigas de RAM, como por exemplo uma Titan X, que possui 12 GB, pois imagine como seria estar no fim de um projeto e não poder entregar porque a cena extrapolou o uso da memória das placas de vídeo. E a segunda opção, utilizar um outro renderizador, como o Corona ou V-Ray, que eles não utilizam a memória da placa de vídeo e possuem diversas outras formas de otimizar cenas complexas, como essa que eu citei. Viram que é tão difícil dizer que simplesmente tal renderizador é melhor do que outro? Cada situação possui uma necessidade diferente e cada renderizador se adapta melhor a cada uma dessas necessidades específicas. Mas bem, vamos falar então um pouquinho sobre as coisas mais legais do Octane. E para isso eu vou abrir a cena aqui, que é a que eu utilizo no curso de Octane Render. Começando pela câmera, nós podemos ver várias opções aqui, mas eu vou falar somente sobre algumas, começando pelo FOV, que nada mais é do que o campo de visão da sua câmera. Até então, sem segredo nenhum, ele vai controlar basicamente o tamanho aí da sua lente. O Aperture, que é a abertura da sua lente, ele controla a intensidade do desfoque do render. Tudo isso em tempo real, e o mais legal, ele não afeta na exposição da luz. E se você quiser mudar o ponto de foco, nós temos esse botão aqui chamado Focus Picker. Com ele ativado, onde você clicar, automaticamente o foco mudará para aquele ponto. E como vocês podem ver, eu estou mudando aqui para diversos pontos da cena livremente. Pulando agora direto para as configurações de exposição,
Você pode controlar sua exposição em tempo real sem precisar fazer mais nenhum render, deixando todo o processo de configuração de luz muito mais rápido. E se a sua luz por acaso estourar um pouco demais, você pode usar essa opção aqui, Highlight Compress, que é algo muito similar ao controle do Burn, do Color Mapping High Hard no V-Ray. Tem mais uma ferramenta fantástica aqui do Octane Render, que são os efeitos de pós-produção, todos em tempo real também. Para eu conseguir mostrar isso para vocês, eu vou voltar a câmera mais ou menos como ela estava inicialmente, e ativando aqui as opções de pós-produção, nós podemos ver aí os efeitos de Bloom e Glare, bem realistas, sendo aplicados aí nas áreas mais claras da cena, como o sol, e também aí os brilhos do carro. Então é um efeito bem interessante aí para aplicar, por exemplo, em luzes internas, sem se preocupar com pós-produção ou algum plugin para fazer esse tipo de efeito. E por falar em pós-produção, para aqueles que adoram trabalhar bastante com as imagens na pós, o Octane tem vários render elements e todos eles podem ser acessados facilmente direto aqui no Frame Buffer do Octane Render. Alguns você tem alguns controles adicionais, como é o caso do ZDef, que você pode controlar também em tempo real, colocando o modo kernel em Info Channel e selecionando o ZDef, controlando então a profundidade aí pelo valor do ZDef Max. E para finalizar essa parte de câmera, eu quero mostrar também como funciona o Motion Blur. Para isso eu vou ter que mudar aqui de câmera, vou pegar uma outra câmera aqui, onde nós podemos ver esse carro amarelo, que eu já deixei previamente animado, e aqui nas configurações, ativando o Motion Blur, nós temos esse resultado também em tempo real. E esse Duration controla a duração do movimento. Quanto maior, mais blur você vai ter. E reparem como mesmo utilizando o Motion Blur, o render da cena está evoluindo bem rápido usando apenas uma placa de vídeo. E como podemos ver, é uma cena tipicamente comercial, com casas, carros e algumas árvores também. Então não é uma cena tão simples quanto aquela que eu mostrei nos exemplos de workflow. Pulando então para a parte de iluminação, eu vou fazer algumas alterações primeiro. Eu vou desligar o Motion Blur, eu vou desativar o layer que está mostrando ali o nosso background. Vou deletar também esse sol que eu já havia criado na cena. E vou dividir aqui a nossa tela em duas partes. Dessa forma aí a gente pode ver o render pela visão da câmera e alterar a iluminação ao mesmo tempo. Eu também vou ativar esse modo aqui, que é o modo Clay, que vai deixar a cena aí com uma cor padrão, meio cinza claro, que é perfeita aí para esse tipo de teste de iluminação. E agora que eu tenho tudo configurado, então eu posso adicionar aqui um sol do Octane Render. Vejam como é fácil controlar a posição do sol e das sombras, tudo em tempo real. A velocidade de resposta e tempo de render são muito impressionantes, sem contar a qualidade de realismo sem praticamente nenhum esforço. E claro, no Octane Render você não fica limitado somente ao Sun, você pode trabalhar também com HDRI. Eu já deixei alguns configurados aqui nos materiais, então simplesmente eu vou aplicá-los aqui no Environment e nós já temos também uma resposta em tempo real e sem precisar renderizar a cena novamente. Vejam que eu renderizei a cena apenas uma vez e já testei aqui luz, câmera e diversas outras coisas sem precisar renderizar novamente. A partir desse ponto você pode controlar aí a intensidade, o contraste e a rotação do HDRI de acordo com o resultado que você queira. E é essa praticidade justamente que me convenceu de utilizar o Octane aí como meu renderizador principal no dia a dia. Vendo essas qualidades aí é muito difícil não ficar fã do Octane Render. Vamos entender um pouco então como são os materiais do Octane Render. Nós temos basicamente três tipos de materiais: o Diffuse Material, o Gloss Material e o Specular Material. O Diffuse é usado para criar coisas mais opacas, como tecidos, objetos translúcidos, e também Light Material e alguns mattes. O Gloss Material é o material principal, o material que possui reflexos, então utilizaremos ele para 90% dos materiais que iremos criar aí em nossos projetos. A única diferença entre eles e os materiais do Corona e V-Ray é que ele se utiliza de Roughness, que é a rugosidade do objeto, e ele funciona basicamente como se fosse o inverso do Reflection Glossiness. Sendo assim, quanto maior o valor de Roughness, mais borrados serão seus reflexos. E por último, o Specular Material, que é utilizado para materiais como vidros e alguns outros tipos de translúcidos. Nessa imagem, nós temos um quarto material na lista, que é o Mix Material, e ele serve apenas para combinar dois materiais em um só. Por exemplo, um Diffuse com Gloss ou um Gloss com Specular. Enfim, a combinação que você quiser. Então, a forma de pensar em materiais aí no Octane é bem intuitiva, porém o grande problema dele nesse caso é a incompatibilidade com o 3D Studio Max.
porque com o Octane não é possível utilizar materiais standard, nem mapas standard, nem procedurais, o que acaba complicando bastante na criação dos nossos materiais um pouco mais avançados. De qualquer forma, vocês podem ver aí à direita da imagem a grande quantidade de procedurais próprios do Octane Render, então já dá para criar muita coisa. O Octane também não dispõe ainda de materiais como Blend ou Composite, então boa parte das combinações de materiais e texturas devem ser feitas anteriormente num Photoshop, por exemplo. E vale lembrar que para aqueles que gostariam aí de reaproveitar materiais ou modelos feitos em outros renderizadores, o Octane já possui um conversor de materiais interno, esse aí marcado em vermelho na imagem, e com ele é possível converter materiais standard do Max, materiais do Mental Ray ou materiais do V-Ray diretamente para os materiais do Octane Render. Mas como todo conversor, não dá para esperar muita coisa, né? A conversão nunca é perfeita. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos rápidos de criação de materiais no Octane Render. Nesse primeiro exemplo, um metal com detalhes de riscado. O vídeo está acelerado, mas como vocês podem perceber, o processo é o mesmo de qualquer outro renderizador, porém com a vantagem de ser tudo em tempo real. Nesse caso aí eu usei variações da mesma textura no Specular, que seria o Reflection, no Roughness e no Bump. Isso basicamente funcionaria da mesma forma no Corona, no V-Ray, utilizando do Reflection, Reflection Glossiness e Bump, obviamente adaptando os mapas aí para cada um desses canais. E nesse segundo exemplo, nós podemos ver um material um pouquinho mais complexo, que são as folhas dessa árvore, e a forma de criar o material segue também a mesma linha de raciocínio de qualquer outro renderizador, onde temos um material que representa a parte frontal das folhas e outro que representa a translucência. Então no V-Ray nós faríamos isso com o V-Ray Two-Sided, por exemplo, e no Corona com translucência. Então, tirando esse fato da falta de materiais e mapas avançados, eu considero essa criação de materiais em tempo real mais um ponto positivo para o Octane Render. E para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar um comparativo final entre os 3 renderizadores, baseando-se, é claro, em minhas experiências com eles. Eu fiz aqui então essa tabela e marquei de azul os itens que eu considerei como vantagem para cada um dos renderizadores, em amarelo os itens que poderiam ser melhores e em vermelho os itens que realmente não me agradam. Começando pela flexibilidade, o V-Ray, na minha opinião, ganha de todos, até mesmo por ser o mais antigo dos 3. Com ele a gente pode fazer qualquer tipo de cena e com certeza você terá suporte a muito mais ferramentas e plugins também do que os outros 2. O Corona em amarelo está quase lá e o Octane eu ainda considero bem limitado em comparação aos outros, mas mesmo assim já dá para criar muita coisa como eu mostrei aí para vocês. Quanto à configuração de render, o Octane para mim é o mais prático dos 3, conseguindo então renders bem satisfatórios com quase ou nenhum ajuste de configuração de render. O Corona fica em segundo lugar para mim, pois possui uma configuração bem mais enxuta do que a do V-Ray. Já em termos de manchas, ruídos e outros artefatos de cena, como flickering e animações, o Corona e o Octane saem na frente, até por serem unbiased e não ter esse tipo de problema. Já no V-Ray, muitas vezes pode ser bem trabalhoso se livrar desse tipo de defeito. Em questão de materiais, o V-Ray novamente sai na frente com o maior leque de materiais e mapas. Em segundo lugar, o Corona, que já está bem equiparado com o V-Ray. E por último, o Octane, por motivos que eu expliquei agora há pouco. Sobre o uso da memória, novamente o Octane fica em último lugar, pois como eu expliquei anteriormente, ele ainda é limitado pela memória da placa de vídeo, enquanto os outros utilizam-se da memória RAM. Quanto à iluminação, câmera e exposição, mesmo considerando que todos alcançam a mesma qualidade de realismo, eu considero o Octane o mais prático de todos, podendo fazer centenas aí de alterações, configurações, com apenas um render, como eu mostrei para vocês. Já o Corona fica em segundo lugar, por ser muito prático também, especialmente usando o modo interativo dele. E o V-Ray fica em terceiro lugar, pois ao menos para os iniciantes, para mim, eu ainda considero o V-Ray um pouquinho mais complexo de se configurar, já que ele não é tão intuitivo e nem tão otimizado em suas configurações padrões. E o último item de todos é a renderização em rede, e esse aí é mais um ponto positivo para o Octane Render, porque apesar da necessidade de comprar uma licença para cada um dos computadores, assim como o V-Ray e o Corona, ele tem um diferencial muito importante, pois ele utiliza somente o processamento das placas de vídeo desses outros computadores secundários. Dessa forma, esses outros computadores não precisam encontrar os caminhos de texturas e nem de sua cena, bem como não existe a necessidade de comprar plugins para todas essas máquinas secundárias. Então imagine só o quanto você pode economizar em softwares e plugins simplesmente utilizando o Octane. Em resumo, vemos que cada um desses renderizadores tem suas particularidades e se adaptam melhor cada um a situações específicas. Eu, como dica, posso dizer para vocês que
se possível, aprendam os 3 renderizadores e vários outros aí que venham a aparecer no mercado, e a partir daí utilizem cada um deles para a situação mais adequada. Ao menos é o que eu tenho feito para mim ultimamente e não tenho me arrependido. Espero que tenham gostado e aprendido com esse vídeo, e em caso de dúvidas vocês podem escrever diretamente aí nos comentários ou me chamar inbox pelo Facebook. E não deixem de acessar todos os links na descrição do vídeo. Eu vou deixar com vocês estes outros 2 vídeos. O primeiro é a introdução do meu curso de Octane Render, em que eu explico toda a grade de aulas. E o segundo é a primeira aula do curso, onde você aprenderá sobre a instalação, a memória e como escolher a sua placa de vídeo. Você pode ver mais informações do meu curso de Octane Render no link www.tilima.com.br/Octane Render. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem o like, compartilhem, e se gostaram muito, inscrevam-se no canal, que em breve tem muito mais vídeos. Então é isso, e até a próxima!